Olá, gente! Tudo bem? Bem-vindo a mais uma leitura dos evangelhos aqui no canal do YouTube. João 6, versículo 60 diz assim, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde ele estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não acreditam, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que o haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode ouvir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. E respondendo Jesus, disse-lhe: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Você lembra da leitura de ontem? As pessoas vão atrás de Jesus por causa do pão, e Jesus vai convencê-los, ou pelo menos tentar convencê-los de que o pão da vida era Jesus. Agora os próprios discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, que discurso duro, que pregação dura o Senhor deu para o povo, quem é que pode suportar uma pregação dessa? E a Bíblia vai dizer aqui em João, capítulo de número 60, que muitos dos discípulos que o seguiam não aguentaram a pregação dura de Jesus e foram embora. Não é diferente de hoje, né? Enquanto você massageia o ego do homem, tá tudo certo. Se você disser que ele precisa mudar em alguma coisa, ele vazou de você. E aí Jesus olha para os 12 discípulos escolhidos por ele e pergunta: vocês querem ir embora também? Se vocês quiserem, a porta está aberta. Vocês não são obrigados a me servir, a ficarem perto de mim. E Pedro vai dizer: Jesus, nós vamos para onde? A gente sabe que o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Jesus olha para Pedro e diz: eu escolhi vocês 12. E eu sei que no meio de vocês tem um que é o diabo, tem um que é o traidor. Minha pergunta é: como é que Jesus, sabendo que Judas era o próprio diabo ali, encostado nele, junto no meio dos discípulos, comendo com ele, e mesmo assim Jesus permitiu? Jesus era tão sábio, ele nos ensina uma coisa: no meio daqueles que nos cercam, assim como Jesus passou por isso, o diabo também se infiltra. Me lembra da passagem de Jó, onde a Bíblia diz que Deus estava no céu em uma reunião com seus filhos. Quem aparece lá? O diabo. Em todo o tempo, nós precisamos vigiar. Porque assim como Jesus foi tentado, foi traído, nós não somos diferentes dele. Mas o nosso comportamento, em tudo, precisa ser igual ao de Jesus. Ele sabia os pensamentos de Pedro, os pensamentos de Lucas, os pensamentos de Mateus e os de Judas. Mas mesmo assim ele conviveu com ele. Que você possa aprender isso também. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a hora certa. E na hora certa, até os Judas se desmascaram.